Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado e hoje eu trago para vocês o relato dessa nossa descida de caiaque, esse desafio que eu e a minha esposa completamos. A gente mora na região de Brasília, então foi o Rio Maranhão, não no estado do Maranhão, e sim o rio. Ele fica próximo à região do Sobradinho. Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais claro, mais completo possível, pessoal, para que sirva também de norte, de direcionamento para outras pessoas que possam ter interesse em realizar essa aventura e, quem sabe, até algum grupo pense em ganhar dinheiro com isso, com o ecoturismo, que eu acho que é uma coisa que falta muito aqui na minha região e acho que no Brasil todo. Mas eu vou tentar ser o mais completo, mais sincero e espero que vocês entendam. Então, desde já, dá aquele like, hype o vídeo, fortalece. Tudo começa quando eu vejo uma postagem na internet de um rapaz que tinha feito essa travessia de caiaque. Não tinha praticamente nenhuma informação, não consegui achar o cara, não consegui achar realmente os pontos que ele tinha pré-determinado, mas eu tinha um ponto de saída e mais ou menos o que a gente podia fazer em termos de distância em um dia, dormindo e completando no outro dia. Então a gente separou um sábado e um domingo, eu e minha esposa. A princípio eu não ia levar minha esposa, não por ela não conseguir, mas porque como eu não tinha muita informação, não sabia o que a gente ia enfrentar, eu achei que talvez levar eu e minha esposa, sendo que nós temos 2 filhos, poderia ser arriscado. Mas várias desistências, e a minha esposa sempre foi uma parceirona, uma grande guerreira, e ela falou, não, meu amor, vamos embora, vai dar tudo certo e tal. E deu, graças a Deus deu tudo certo. O que nós fizemos? Como eu estava indo com ela, eu ainda me certifiquei de mais informações, eu ainda busquei mais informações. Então, a gente pré-determinou a distância, certo? A gente sairia da Ponte do Fundão, que é esse local aí que vocês estão vendo as imagens, e nós iríamos ter um deslocamento de 15 a 16 quilômetros rio abaixo, onde nós iríamos acampar numa fazenda, na beira do rio. Então, é importante lembrar, pessoal, que o rio, ele é travessia livre, mas se você vai passar por uma terra de alguém, você vai precisar acampar e tudo, é sempre legal, pessoal, a política de boa vizinhança. A gente tem muito essa visão, talvez, dos filmes e tudo, daquela coisa de entrada proibida, se entrar vai tomar, vai fazer acontecer, mas a verdade, pessoal, é que nós brasileiros, nós somos muito agradáveis, nós somos muito parceiro, a gente tende a ajudar muitas pessoas. E é muito difícil eu me aproximar de alguém, pedir alguma ajuda, pedir um suporte e não receber um sinal positivo. E dito e feito, eu fui até a fazenda, pedi licença, entrei, porteira fechada, obviamente entrei pela porteira, fui até a casa, me apresentei e de pronto o pessoal falou, não, fica à vontade, ó, aqui tem que tomar cuidado com a raia, a gente está tendo muito problema com onça, mas pegando gado, não está pegando ninguém, graças a Deus não tem um problema disso. Então toma cuidado com relação à corredeira, com relação às arraias e com relação à onça, vocês ficam aí espertos, né? Então tomei algumas providências, vocês viram aí, eu nem ia mostrar, mas vocês viram aí no Instagram, muita gente viu. Eu então fiz essa zagaia, certo? Depois eu mostro para vocês com mais detalhes, mas eu fiz essa zagaia, que é uma forma de me proteger. Depois da arma de fogo, eu entendo que ela seja o elemento mais, pelo menos assim, a curta distância, mais eficiente, né? Claro que pode ser um estilingue, um arco e flecha, um outro equipamento desse tipo, mas no corpo a corpo ali, eu acho que essa ferramenta é fantástica. E, obviamente, levei uma faca de perna, como eu falei para vocês, ficar sempre aqui na batata da perna, e levei uma faca principal. Essa faca aqui, tem um vídeo do canal contando algumas das coisas que ela foi capaz de fazer. Então, eu me preservei a minha esposa, do ponto de vista de me preparar com relação a possíveis ameaças, né? Nós usamos coturno a viagem inteira, o caiaque. Normalmente o caiaque, quando eu ando aqui pela minha cidade, a gente utiliza aquelas sapatilhas emborrachadas, mas por questões de segurança a gente optou por ir de coturno, calça longa, camisa, tô com um braço queimado aqui, mas tava de camisa longa, isso aqui foi porque molhou bastante e etc. Mas separando por etapas, primeiro a gente fez um mapeamento, tendo o máximo de informações. Era um trajeto muito longo, 15 quilômetros parece pouco, mas nós demoramos 6 horas, nós tivemos alguns imprevistos nesse trajeto, e nessas 6 horas nós não tivemos celular, GPS, nenhum tipo de comunicação. Telefone por satélite, essas coisas nós não temos. Então a gente sabia que a gente não teria como pedir socorro, a gente teria que terminar o trajeto e pedir um socorro depois. Então a gente tinha que se cercar de todas as formas para não nos colocarmos em risco. E ainda assim,
apareceram alguns imprevistos. Então você, de repente, tem interesse em descer, vou passar algumas dicas para você. Primeira coisa, logo que nós começamos a travessia, eu num caiaque e a minha esposa em outro, nós separamos as coisas para equilibrar o peso dos dois caiaques. A gente sabe que toda atividade aquática, obviamente, né, tem o risco de molhar os equipamentos, molhar tudo. Então todos os nossos equipamentos, todas as nossas roupas, a gente fez o que? A gente embalou num saco, deu um nó, embalou em outro saco no sentido oposto, deu um nó e botamos as mochilas em sacos. Nós não tínhamos um saco adaptado, preparado, especificamente para ser impermeável. A gente usou saco de lixo. Foi um erro? Sim, foi um erro. Não deveríamos ter feito isso. Deveríamos ter nos preparado melhor. Hoje eu já comprei 2 sacos estanque grande de 70 litros, que vai solucionar esse problema. Mas vamos lá. O caiaque virou em 2 oportunidades. Uma com a minha esposa e 2 vezes comigo, que aí depois eu assumi a ponta e fiquei fazendo esse trabalho de triagem para minha esposa vir na sequência. Quando ela virou, ela perdeu a cadeirinha, e a cadeirinha do caiaque, o caiaque de pesca mais largo, ele tem uma cadeirinha, e perdeu o remo. O remo a gente conseguiu recuperar, mas a cadeirinha a gente não conseguiu recuperar. Mais pra frente vocês vão entender que a gente perdeu várias coisas, inclusive a minha câmera GoPro da cabeça, que tinha filmado toda a aventura. Inclusive, se você achar, manda mensagem aqui que eu vou ficar muito feliz. Pode até ficar com a câmera, mas eu gostaria das imagens. E quando ela perde isso, a gente fica muito mais atento. Ela, embora já tenha descido parte do rio Araguaia de caiaque, ela não tinha muito conhecimento, muita expertise em corredeira. Então, a gente já sentou, passou um novo brief ali, expliquei algumas dicas para ela com relação a tipo de freagem, como é feito o trabalho de manobra e tudo, expliquei para ela. Logo mais na frente, nós pegamos uma cerca de arame farpado, cortando o rio. Pessoal, ninguém bota uma cerca de arame farpado no rio, gastando dinheiro, gastando recursos, porque quer. Não é proibindo a pessoa de passar no rio, é porque o gado vai passar, então é uma cerca para proteger o gado numa área mais rasa, para preservar o gado. Então o meu interesse não é chegar lá e arrancar a cerca do dono da fazenda, criar uma inimizade, pelo contrário. Quando eu me aproximei até a cerca tentando levantar para minha esposa passar por baixo, só que na hora, quem conhece essas corredeiras, tem uma área que é rasa e que a água está calminha. E numa brecha, a corredeira fica muito forte. E foi nisso, ela me pegou, me puxou para essa corredeira e travou a minha perna junto ao mourão que estava com arame farpado, cortando o rio, literalmente na água. E a minha esposa me deu um suporte, mas o caiaque já estava virando, uma situação tensa. Eu usei essa faca que eu tirei rapidamente da perna, bati e rompeu dois arames, salvo engano. Até que estragou um pouco a faca, vocês têm um vídeo anterior, eu explico direitinho isso aí. O que eu percebi ali? Que nós teríamos problemas que eu não tinha planejado. Então, a gente já tinha a possibilidade, como o caiaque virou e a mochila dela não estava bem presa, caiu na água, afundou, a gente está com as roupas molhadas, a gente já não está tão enfrentar o frio à noite. A gente viu cercas que a gente não estava preparado para aquele tipo de cerca de arame farpado, que limitava realmente a gente, porque você não pode parar o caiaque na margem e ir, porque a margem já está com a cerca. Então são coisas que tem que ficar atento, você que vai. Então, se eu for fazer novamente essa descida que eu pretendo, eu vou entrar em contato com a fazenda, vou perder um tempo, vou me organizar e vou falar, cara, será que não dá pra gente fazer uma cerca que tá para tirar e colocar, alguma coisa assim, tentar achar um equilíbrio para ficar bom para todo mundo. Eu acredito nisso, ficar bom para todo mundo. E nós seguimos a descida. Mais na frente eu tive um problema, me prendi numa galhada, mas foi coisa muito simples. Rapidamente eu levantei, voltei, não cheguei a perder nenhum equipamento. Mas numa segunda queda, terceira do casal, aí realmente bem intenso, vocês vão ver o vídeo aí, ficou muito, muito grande a corredeira numa parte muito pequena, que era para debaixo de uma galhada, e ali realmente era mais fundo do que eu em pé, eu tenho 1,86 m, então ficou perigoso, né, a situação. Eu tive que mergulhar para poder amarrar as coisas, os equipamentos ficaram o caiaque ficou preso debaixo de uma galhada, preso na argila, e a árvore caiu em cima, então ele ficou preso ali, e eu e a minha esposa, a gente não tinha muita noção de como a gente ia tirar aquilo ali, porque eu fiquei com medo de cair a árvore em cima da gente. Mas, graças a Deus, eu tinha paracorde, tinha um rolo grande de paracorde, e foi o que salvou a gente. Eu mergulhei, amarrei a partir de trás do caiaque, minha esposa puxou para a margem e eu fiquei mergulhando, tentando desvencilhar ali, e conseguimos tirar o caiaque e seguir viagem. Num outro trecho, pessoal, nós passamos na frente de acredito ser um canil de Rottweiler, da raça de cachorro Rottweiler. Um lugar onde ficava bem plano, o rio abriu muito, e as pedras ficavam rasas, então o rio ficou mais ou menos dessa profundidade.
e eu e a minha esposa, a gente levantou do caiaque, o caiaque fica mais alto, ele passa mais sem estragar o fundo do caiaque nas pedras. Minha esposa foi puxando, a gente viu 2 cachorros saíram correndo e vieram atrás da gente. Saíram dessa chácara, que eu deduzo que seja o canil de Rottweiler, porque tinha uma placa grande, e esses animais vieram atrás de nós. Eu estava preparado, vocês viram o equipamento que a gente estava levando. Graças a Deus era um cachorro que me aparentava ser um dogo argentino macho, era um casal, aparentemente uma fêmea de pastor branco, um pastor bem bonito, 2 animais visivelmente bem saudáveis assim. E eles vieram, pararam, entraram no rio, se depararam ali alguns metros entre eu e a minha esposa, fiquei no meio, minha esposa, eu falei, vai indo com calma, todo predador tem esse mesmo comportamento, a gente não pode se sentir intimidado, eu me posicionei, eu estava numa vantagem, porque o animal dentro d'água ele perde muito da agilidade, então estava com essa profundidade para mim, para o animal a água estava batendo quase no peito dele. Então para mim era uma vantagem, graças a Deus os cães optaram por não vir para cima de nós, pararam ali e voltaram. Então é um outro ponto, se você quiser fazer essa descida, eu acho válido, que você procure na internet um canil de Rottweiler nessa região, na descida do Rio Maranhão, próximo ao ponto de saída, e liga pro cara e fala, pô, a gente vai descer com um grupo de turistas, ou eu vou descer eu e minha namorada, ou eu vou descer com 2, 3 amigos, será que você pode deixar o cachorro preso, ou pelo menos isolar ele, para ele não ter acesso ao rio? Pessoal, numa boa, se você morasse na beira de um rio, que poucas pessoas utilizam, você também ia deixar teu cachorro solto, faz parte, é a vida, é um animal, um lugar belíssimo, teus cães vão querer desfrutar disso também. Então, é tudo conversado, sem estresse. Eu acredito que o cara vai falar numa boa, pô, obrigado e tal. Se o cara criar algum problema e tudo, pessoal, aí é paciência, né? Aí vocês vão tomar as providências que vocês acham que deva ser tomada, né? Cada um toma de um jeito. Só acho que não vale a pena se arriscar sem estar preparado, entende? Nós seguimos viagem, acabamos chegando no local adequado e nós vimos um local de acampamento. Eu falei, vamos ver um pouquinho mais para frente. Mais para frente eu vi que tinha já um local, uma churrasqueirinha e também uma bancada. Minha esposa falou, pô, isso aí deve ser de alguém. Eu falei, vamos acampar aí. Ela falou, pô, mas já tem um lugar. Eu falei, exatamente. Se os locais escolheram esse local, é porque esse local é o melhor que tem. Não tem por que eu ficar procurando, inventando moda. Se quem mora naquela região já escolheu esse local e tem uma infraestrutura, ótimo, eu vou usar. Não é uma infraestrutura que eu vou gastar, que eu vou prejudicar, estragar nada do pessoal, nem nada do tipo. Então nós limpamos a área, acendemos o fogo, montamos a barraca, e nós dormimos basicamente com a barraca e o isolante térmico, porque praticamente, todas as nossas roupas, praticamente todos os nossos utensílios ali ficaram encharcados, né? Então saco de dormir, as nossas roupas e tudo, a gente conseguiu improvisar ali, um dos sacos de dormir ainda estava um pouquinho seco, a gente secou na fogueira um pouco e conseguiu abrir ele e dormir. Mas tá tudo bem, pessoal, tudo é aventura, foi muito bacana, era uma noite muito agradável, lógico, de madrugada fica frio na beira do rio, mas tudo é válido, acho que a gente está na chuva para se molhar mesmo e isso faz parte também, é até importante e gostoso para o casal estar ali junto naquela situação. Nós jantamos, dormir de barriga vazia é muito ruim, então nós comemos meia-noite, acordamos de manhã, nos programamos, fizemos toda a organização, limpamos toda a área, não deixamos sujeira, certo? E aí, próximo ali ao horário do almoço, a gente fechou a viagem, não teve uma segunda descida no domingo, nós optamos por quê? Porque a logística de buscar e levar, ela é complexa. Você pedir para alguém, mesmo que a pessoa tenha ido no meu carro, quem nos levou e quem nos buscou foi a minha sogra, muito obrigado a ela, porque viabilizou isso. Teve pessoas que eu ofereci para pagar, para levar e para buscar, a pessoa, não quero, porque dá trabalho, pessoal. Se nós continuássemos a descida até onde nós estávamos buscando, a pessoa teria que sair aqui da região, 1 hora para nos levar para o primeiro ponto, 2 horas para nos resgatar e mais 2 horas para voltar no final de semana. Não é todo mundo que quer perder 4, 5 horas do seu final de semana, isso se der tudo certo, só para fazer e ajudar alguém. Então isso é um ponto que a gente precisa se organizar. Hoje, se eu fosse fazer novamente, fantástico, colocaria a trilha de nível moderado, a descida de nível moderado, me prepararia melhor do ponto de vista de organização dos equipamentos, certo? O caiaque deveria descer, talvez iria até a fazenda, deixaria meus equipamentos na fazenda e aí desceria com o caiaque vazio, aí seria fantástico, porque aí já seria muito mais simples o processo, porque quando você vê uma corredeira, você para um pouquinho antes, vai descendo, se ela for muito acentuada, se ela for muito pegada, você vai pela parte rasa arrastando o caiaque. É demorado, mas você poupa ali um desgaste, um estresse ali, um risco de se machucar também. A situação da raia, a gente não pegou nenhuma, mas um dia antes, onde nós acampamos, o rapaz que era local, que nós acabamos fazendo amizade, ele tinha tomado uma picada
uma ferroada da raia e na semana tem outra tomada. Então uma área mais complicada. Eu pretendo, pessoal, voltar final de semana de moto com um colega meu para fazer mergulho com snorkel nos locais onde eu perdi a câmera GoPro. Foi nessa descida que foi mais alta, que eu precisei amarrar a corda, e tentar achar a cadeirinha também, pelo prejuízo financeiro. Eu acredito que com o snorkel a câmera vai ficar mais fácil de achar a cadeirinha. Então, colocaria para vocês os cuidados com relação aos cães, os cuidados com relação à raia, certo? Os cuidados com relação às cercas e fazer um bom meio de campo com o pessoal do trajeto. Tentar conversar, ir até lá com os moradores, conversar com o pessoal. Nós temos 2 sistemas. De um lado tem um assentamento onde moram diversas pessoas e do outro lado temos 2 fazendas muito grandes que teria realmente que pesquisar, porque eu não tenho autorização para passar o contato do pessoal de lá, mas assim como eu consegui, vocês conseguem. Vai dar vontade, né, a querência, né, como a gente brinca. Você quer, você consegue, se você se dedicar e ir até lá. Não aconselho descer de forma aleatória, certo? Sempre é melhor você saber o que está fazendo, tomar os cuidados, lembrando que não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone, não tem nada disso, então não se coloque em riscos desnecessários. Então você pensa sempre no pior e se prepara para o melhor. Beleza, pessoal? Depois eu vou fazer alguns vídeos, se vocês quiserem, mostrando as facas que eu levei. Eu posso mostrar o vídeo de eu fabricando a zagaia, acho que é bem legal, e no que eu me baseei para a construção dessa zagaia. E outros pontos que eu achei interessante, o equipamento que eu levei e tudo. Confesso que eu não planejei isso com antecedência. Mas a dica que eu dou para vocês é levar bastante água, porque às vezes a gente está no meio líquido, a gente não sente sede, mas você vai desidratando, você está no sol, né? Então você tem que ter uma média ali de quantidade de água. Não necessariamente você está se esgotando remando, porque esse rio especificamente tem muita correnteza e para. Então nessa hora você tem que remar e aí muitas vezes forma um poço, então fica mais pesado o remo. Então são cuidados que eu acho importante de tomar. Fora isso, pessoal, se você é de Brasília ou se você mora na região e tem interesse, escreve aí nos comentários ou manda mensagem no meu Instagram. Foi através do Instagram Monge Preparado, muita gente me falou da zagaia. Eu nem queria tocar muito nesse assunto, porque eu sei que é um assunto mais complicado. E através do Instagram também eu posso tentar ajudar vocês, caso vocês queiram fazer uma descida dessa, um grupo grande. Também não teria nenhum problema de eu descer novamente. Eu acho que tudo é legal, tudo é bacana quando a gente se organiza, se planeja para não sofrer nenhum tipo de problema. Todo mundo tem que voltar para casa saudável, todo mundo quer se divertir, curtir, aproveitar, e acho que isso que é importante. Beleza, pessoal? Escreve nos comentários o que você achou. À medida que eu estou falando, eu estou botando algumas imagens para vocês e alguns trechos mais importantes eu pretendo colocar agora no final para não ter choque de áudio nem nada do tipo. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Pessoal, a brincadeira é porque eu e minha esposa nós estávamos completando 22 anos juntos, então o pessoal aqui ficou falando que para comemorar 22 anos junto numa furada dessa aí, já mostrou que a minha mulher fez a escolha errada. Mas você, acredito que assim como eu, que gosta desse tipo de aventura, consegue entender que isso é se sentir vivo, que isso é bacana, é agradável e faz parte de todo o processo, a gente curtir a natureza. Nós não somos invasores na natureza, nós somos membros desse planeta, nós não somos extraterrestres, a gente tem que viver em harmonia com o nosso meio ambiente, em harmonia com a natureza, e eu acho que é muito gostoso quando a gente faz esse tipo de coisa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, dá o like, hype o vídeo e lembre-se, sejam sempre fortes.